Olá, dando continuidade ao nosso curso, nessa aula eu apresentarei o conceito de classes e métodos. Classes são estruturas que definem objetos. Elas servem como moldes para objetos. E elas agrupam dados, que são os atributos ou características dela, e as ações, que são chamadas de métodos. Então, com classes, nós conseguimos representar ali algumas entidades do mundo real, né, do dia a dia, como servidor, processo, setor, enfim. Então vamos detalhar melhor o que é um objeto. Em Python ou em qualquer outra linguagem de programação orientada a objetos, um objeto é uma estrutura que representa algo com características, no caso os dados, atributos e comportamentos, ações. Esses objetos eles são criados a partir do molde classe. Então, um objeto é uma instância de uma classe. Vamos para um exemplo. A classe aqui, carro. Para eu criar uma classe, eu utilizo a palavra reservada class, coloco o nome dela e dois pontos. Inicialmente, a primeira função aqui é a função init, que é o meu construtor da classe. Por meio dela, eu faço, de fato, a criação desse objeto. E para criar, nesse caso, uma instância da classe carro, eu passo ali alguns parâmetros, como, por exemplo, modelo e cor. Esse self aqui, ele é um parâmetro especial que diz que esse construtor ele está no contexto da própria classe, tá? Mas vamos lá. O modelo aqui, que eu estou passando como parâmetro, eu atribuo ele ao atributo da classe carro. Então, modelo é uma característica da classe carro. Da mesma forma, a cor. Então, eu recebo aqui como parâmetro e faço a atribuição da cor à característica da classe carro. Além disso, criei aqui esse método buzinar, o qual, mais uma vez, está dentro do contexto aqui da própria instância da classe carro, e retorna aqui o texto que representa o som de uma buzina. Nesse primeiro trecho de código, o que eu estou fazendo é fazendo a definição da classe. E aqui abaixo, eu estou instanciando a classe carro, ou seja, pegando o molde da classe carro e criando um objeto que é do tipo carro. Nesse caso, para eu criar, eu tenho que passar os parâmetros que foram definidos aqui no construtor da classe. O modelo Fusca e a cor azul. Isso aqui, criei o objeto 1, e para criar aqui o objeto 2, eu estou utilizando os parâmetros modelo Civic e cor preto. Após isso, o meu objeto criado, ele tem acesso a esses atributos aqui, ou seja, a essas características, e ao método buzinar, que é isso que eu faço. O objeto carro 1, eu estou aqui imprimindo o modelo dele, e no caso espera-se que ele imprima Fusca, e estou aqui utilizando o método buzinar, que espera-se o texto aqui do som da buzina. Então vamos executar. Perfeito, imprimiu aqui o modelo do carro 1, Fusca, e utilizando o método buzinar do carro 2, imprimiu o texto que representa o som da buzina. Vamos a um outro exemplo. Criando agora a classe servidor. Mais uma vez, utilizando o def aqui, o init, crio o construtor da minha classe, e para instanciar um servidor, eu utilizo os parâmetros nome e cargo, além, claro, do self. Então, pegando esse parâmetro nome aqui, eu atribuo ele à característica de um servidor, ou seja, o atributo nome. A partir desse momento, essa variável aqui, que é interna à classe servidor, ela contém aqui o nome que foi passado, da mesma forma o cargo. A partir daqui, eu criei dois métodos, um chamado nome e o outro chamado cargo, o qual retorna quando o objeto for instanciado, o parâmetro respectivamente nome e o cargo do servidor. Para isso, eu utilizo aqui
esse decorador de propriedade. Então, ele me permite criar um método que representa ali um atributo da classe. Além disso, eu criei aqui a função apresentar, a qual me retorna aqui a frase servidor, o nome do servidor, e atua como cargo. Observe que esse nome aqui, ele é o método nome. Afinal de contas, o atributo nome, ele se inicia aqui por underline. Isso me permite, por exemplo, fazer a modificação aqui do atributo nome, nome completo, por exemplo, nome completo. Alterando aqui apenas nesses dois lugares, eu não preciso fazer alteração em nenhum outro trecho de código. Afinal de contas, eu estou utilizando agora a informação, o atributo, por meio do método nome, o qual não sofreu alteração. Vamos executar mais uma vez essa classe. Perfeito, foi executada. Não tivemos nenhum retorno, afinal de contas, eu estou apenas criando aqui a definição da classe servidor, não estou instanciando mais uma vez ela, nem fazendo uso. E aqui estou criando mais uma vez uma classe chamada ponto, utilizando inclusive funções do Python para pegar ali a data e a hora. Então, na classe ponto, para criar um objeto do tipo ponto, eu passo o parâmetro servidor. Afinal de contas, uma batida de ponto sempre está ligada a alguém, né? Então, um servidor ali, ele bate ponto. E esse parâmetro aqui, eu faço a atribuição dele no atributo servidor. Observe que não é uma regra ter um underline aqui não. Eu coloquei anteriormente no método nome para diferenciar do atributo nome, tá? Mas, por exemplo, se aqui tivesse nome completo, poderia deixar assim. Feito. Fiz aqui a construção de uma instância da classe ponto, e aqui estou criando o método bater ponto, o qual captura aqui a data atual e, a partir do servidor que foi passado, ele dá a batida de ponto aqui do servidor em conjunto aqui com o horário. E agora eu posso, mais uma vez, executar. Executei. Observe que não teve nenhum retorno. Afinal de contas, eu estou apenas criando o molde. E agora, de fato, eu vou fazer uso desse molde para criar os objetos. Então, estou aqui, inicialmente, criando uma lista de servidores vazia. Percorro, através do for, um range de 3, ou seja, 3 vezes ele será executado, pegando aqui o nome e o cargo para criar uma instância de servidor. Ou seja, através da classe servidor, passando o nome e o cargo, eu crio o objeto serve. E com esse objeto criado, eu coloco o serve na lista de servidores, através do método append. Mais uma vez, é importante observar aqui os parâmetros que são passados, nome e cargo, que eles correspondem a nome e cargo aqui. O self não precisa passar. Então, apenas o nome e o cargo, para criar um tipo servidor. Perfeito. Criei ali os servidores. A partir desse momento, eu vou fazer uma batida de ponto para os servidores. Então, eu criei aqui uma lista de pontos e, percorrendo essa lista anterior de servidores, o meu cursor ele vai, cada momento ali, percorrendo e tendo os dados de um servidor, eu posso criar uma instância de ponto, passando, claro, um servidor. A partir daqui, eu tenho esse objeto aqui de ponto, e com esse objeto de ponto, eu posso executar o método bater ponto. Vamos mais uma vez voltar aqui para a classe ponto. Classe ponto. Eu preciso passar um servidor. Perfeito.
estou passando aqui um servidor, que é o Szinho aqui do meu cursor, representa um servidor, e crio o objeto ponto. Nesse momento, faço a chamada do método bater ponto, o qual, com os dados aqui do servidor, eu bato o ponto. Vamos executar. Digite o nome. Perfeito. Aqui me retornou os dados do servidor e o horário de batida de ponto. Nesse caso, estou pegando a data atual. Eu sempre aconselho você a utilizar o VS Code. Então, vamos fazer essas definições e esse exercício lá. Vamos abrir o VS Code, procurando aqui, Code. Inicialmente, vamos fazer algumas configurações aqui de layout no editor. Então, clicando aqui em Arquivo, Preferências, Configurações, posso ir na opção aqui Editor de Texto, Fonte, colocar aqui Font Size para 25. Vou abrir aqui só um projeto 01, Olá Mundo, ok, a fonte está maior, e executar aqui, terminal, aumentar a fonte aqui dele também. Então, posso ir mais uma vez em Arquivo, Preferências, Configurações, procurar aqui Terminal, ponto, Integrated, ponto, Font Size, e aumentar aqui de 15 para 25. Ficou legal agora. Então, estou aqui com a fonte do terminal e do editor maior. Vou modificar aqui também o tema, preferências, temas de cores. Escolher a opção claro para que você consiga visualizar melhor. Perfeito. Estando aqui do lado esquerdo, com os mesmos arquivos da aula anterior, eu posso, dentro aqui da pasta Workspace, clicar aqui com o botão direito, criar uma nova pasta, vai ser aula, classes, dar um Enter. Dentro da aula classes não tenho nenhum arquivo, então eu posso clicar aqui, novo arquivo, colocar servidor.py e mais um arquivo, py, e trazer as definições da aula para cá. A primeira definição aqui é a da classe servidor, posso copiá-la, trazer aqui, colocar no arquivo servidor, dar um Ctrl S para salvar, fechar aqui esse arquivo anterior, Olá Mundo, e agora eu estou com, dentro do arquivo servidor, as definições da classe. Agora, colocar no arquivo de ponto as definições da classe ponto. Posso copiar. C, vindo aqui para o VS Code, colar, Ctrl S para salvar. E agora eu estou dentro do arquivo de ponto,
com as definições da classe ponto. Nesse momento, é de extrema importância que o ambiente virtual seja ativado. Então, para nós ativarmos, aqui à esquerda, dentro da pasta Venv, nós temos a subpasta scripts e temos aqui o arquivo activate. Vindo aqui para o terminal, coloco o nome do ambiente virtual, venv, barra scripts, barra activate. Dou Enter. Meu ambiente virtual foi ativado. E nesse momento eu posso fazer a execução dos códigos. Mas se eu fizer a execução aqui da definição da classe, não vai me acontecer nada. Eu preciso utilizar esse modelo para criar um objeto. Então, vou selecionar a pasta aula classes e criar um arquivo aqui chamado main.py. Dar um Enter. Então, ficou main.py, .py e servidor.py, a minha aula classes. Dentro desse arquivo main, eu vou colocar o código de execução que instancia as minhas classes de ponto e servidor. Então, vindo para cá, colei aqui, e o editor VS Code, ele está reclamando aqui que tem algo errado. Ele está dizendo aqui que o servidor não está definido. Isso acontece porque ele não está conseguindo enxergar as classes ponto e servidor. Eu tenho, nesse caso, que avisar a ele onde estão localizadas essas classes. A classe servidor e a classe ponto estão, respectivamente, nos arquivos servidor e ponto. Eu não preciso colocar aqui o ponto .py, tá? Só com o nome aqui do arquivo ele já consegue identificar. Então, observe que os erros desapareceram e agora posso executar aqui sendo o código que cria as instâncias das respectivas classes. Então, vamos para cá, para o terminal. Mais uma vez, eu estou na pasta Workspace, então tenho que acessar a pasta Aula Classes. Para isso, eu utilizo o comando cd, Aula Classes. E agora, dentro da pasta Aula Classes, eu tenho acesso ao arquivo main.py e vou clicar aqui para executá-lo. Lembrando sempre que meu ambiente virtual deve estar ativado. Ele não executou nada porque o meu arquivo main ele não está salvo. Observe aqui a indicação. Então, é necessário salvar e agora executar. Digite o nome, Luan, dá um Enter, o cargo analista de sistemas. O próximo, vou subir aqui. Então, o código foi executado com sucesso, trazendo aqui a batida de ponta dos respectivos servidores. No caso, é a data atual, a título de aprendizado. Eu encerro aqui essa aula e eu espero que os conceitos de classe, métodos, a diferença entre métodos e funções, como você cria uma classe, como usa o construtor, como utiliza os métodos dela, tenha ficado claro. No entanto, é fundamental que você pratique. E a partir desse momento, utilize sempre o VS Code. Até a próxima aula.